Como você comentou, né? Você começou na igreja novo quando chegou no Juventude, né? Você comentou que tinha 14 anos quando chegou lá, que seu amigo te levou tudo. E daí então você já se converteu, já aceitou Cristo, mas nunca teve uma base, né? Você, quando começou a ir na igreja, que você falou, né? Começou a chamar as pessoas já e tal, mas nunca teve uma base. E já foi pro Grêmio, carreira bem estruturada, time grande, na melhor fase do Grêmio nos últimos anos aí. Tava confortável, né? Como você falou. Então, às vezes Deus te tira do conforto pra ver... Pra trazer pra perto, né? Pra ter mais intimidade. Dele, pra te levar a conhecer e a ter mais intimidade com ele também, né? Isso, porque o Grêmio assim, foi um momento muito bom, assim. Eu vivi o lado do futebol, né? Coisas boas, assim. Só que eu queria viver o Caio, sabe? Na prática, o Caio. Então, assim, eu tava ainda muito preso a uma realidade, né? Porque, assim, hoje eu vejo essa questão, assim, da gente achar que a definição do sucesso, né, é porque o Caio tá no Grêmio e ele ganhou o título e ele isso, ele aquilo, então ele foi um cara bem sucedido naquele tempo, naquela época. Mas a realidade que eu vivia e que a minha esposa vivia, que eu e a minha esposa vivem dentro de casa, não era uma realidade de sucesso. Porque os títulos, né, os acessos, o prestígio de você estar num clube grande, de você conquistar títulos, de você estar ali, né, seu nome está sendo falado e você está sendo visto na televisão, isso escondia muita coisa em relação ao que eu, né, estava vivendo diante da minha família, diante da minha casa, do meu filho, de uma realidade assim muito distante daquilo que Deus tinha projetado para que eu pudesse viver. Então, assim, eu estava muito longe, estava muito distante daquilo que Deus estava me chamando, né, para que eu pudesse viver. E eu não entendia aquilo, e eu achava que aquilo ali era um padrão, era uma definição, né? Quem não quer viver isso? Hoje, se você perguntar para um menino da base, o sonho dele é viver, é ganhar título, é jogar em clubes grandes, né? Mas, cara, a grande questão assim que eu vejo hoje, Deus ele não está preocupado com os nossos títulos, com o nosso prestígio, com os nossos... com os rótulos que a gente tem, com o nosso pensamento, com aquilo que está sendo falado ao nosso respeito, ao nosso nome, não. Ele está preocupado com o nosso coração. Onde está o nosso coração? Onde estava o coração do Caio naquele momento em que eu estava vivendo tudo que eu estava vivendo? Para você ter uma noção, eu voltava para casa assim, cara, mas minha cabeça não estava em casa. Eu chegava de um treino, descansava ali, eu não estava dando a devida atenção que o meu filho necessitava naquele momento, né? Que a minha esposa necessitava naquele momento. Eu estava longe, né? Eu queria viver aquele momento, aquele tempo da maneira que eu achava que eu tinha que viver. Então, assim, né, a gente entra nesse contexto que a gente acabou de falar. Deus, ele me levou, eu tenho certeza absoluta, né, que tudo que eu vivi até eu chegar no esporte, Deus me levou para lá, para o esporte, para que eu pudesse sentar e repensar tudo na minha vida, alinhar tudo na minha vida, para que a partir daquele momento ali, né, eu pudesse caminhar da maneira que o Senhor queria que eu caminhasse, né? E ali foi um momento onde foi um despertar mesmo no espírito, que eu falei assim, cara, agora eu entendi, né? Foi um tempo difícil, eu joguei 5 jogos na temporada, né? E para um jogador de futebol, você passar quase um ano e jogar 5 jogos é muito pouco. Mas eu falei assim, Senhor, a minha vida, ela está nas suas mãos, a minha família está nas suas mãos, a minha carreira está nas tuas mãos, então assim, eu entrego tudo. Porque eu estava retendo algumas coisas, né? E quando a gente retém algumas coisas, o Senhor, ele vai ter que tirar para que o que ele quer trabalhar venha à tona, né? Vem num contexto onde ele pode acessar. E quando eu estava retendo, Deus falou assim, ó, então você vai viver aquilo que você quer viver. Mas quando eu entendi falei, cara, o Senhor está me chamando para esse lugar, me submeti, né, ao processo que eu passei durante todo esse tempo lá, e assim, não tem coisa melhor, não troco nada do que eu vivi lá, em relação até os títulos e prestígio e tudo que eu vivi no Grêmio, porque ali foi o sentido, assim, eu compreendi aquilo que Deus estava me chamando para ver. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube
E não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.